Você já se perguntou qual o motivo dos professores se apresentarem para os alunos na primeira aula? Quem é esse cara? De onde será que ele veio? Será que sabe alguma coisa? Eh, Tomara que esse mané não seja muito chato. Eh, af. Pois é, para criar uma boa relação é interessante que os alunos conheçam um pouco sobre o professor. Por exemplo, quando eu digo que eu estou aqui por causa do futebol, os alunos ficam bem curiosos. Isso acaba criando uma sensação de intimidade, que no futuro vira um sentimento de confiança. Normalmente, essa apresentação é bem rápida. O professor fala sobre a sua formação, comenta onde já trabalhou e explica os motivos que o levaram a enfrentar as salas de aula. E depois, soca a matéria. Há vários anos, quando eu passei a ministrar 3 disciplinas seguidas para os mesmos alunos, eu resolvi ir um pouco além e fazer uma apresentação com um pouco mais de detalhes. E, pelo feedback dos alunos, isso tem sido muito bom. Agora, devido à pandemia, não tem como fazer isso ao vivo, a cores, interagindo com os alunos. Então o jeito é gravar alguns vídeos. Espero que gostem. Então, agora, fiquem com a primeira parte e comecem a descobrir quem é esse professor. Quanta dramaticidade! Vamos começar do princípio. Essa é a família da minha mãe. Essa é ela. Pessoal, tudo com cara de gente antiga mesmo, né? Engraçado. E essa é a família do meu pai. E ele está destacado aqui. Como eu havia dito, estou aqui por causa do futebol. E agora vocês vão entender o porquê. Está aí a minha mãe. Ela era goleira do Huracan Futebol Clube, time feminino de Itajubá. Se você acha que futebol feminino é uma novidade, está muito enganado. É a foto da mamãe como goleira. E no time tinha 2 tias minhas. A tia Suzete, irmã do papai, e tia Nete, irmã da minha avó. Teve um dia que ia ter uma festa num bairro rural, de Delfim Moreira, chamado Charco, e a tia Suzete convidou minha mãe para ir para lá. Lá a mamãe conheceu meu pai e, passado alguns anos, estão eles aí se casando. Então eu nasci por causa do futebol, vê se pode isso. Eu já estava nascido, nasci em outubro de 67, a foto é de janeiro de 68. Temos uma foto aqui onde o papai já estava trabalhando na Volkswagen, estava participando do time da Volkswagen, papai esse grandão aqui da esquerda. Ei, caboclo! Depois nasceu meu irmão, o Renato, e quando a gente morava em São Bernardo do Campo, nasceu minha irmã, a Keila. A gente morava em São Bernardo do Campo porque papai trabalhava na Volkswagen Fábrica 1. Mas ele foi transferido para Taubaté, na Fábrica 3, quando estava inaugurando a Fábrica 3, que ia fabricar o Gol. Então o papai foi montar os laboratórios químicos de testes. Então a gente foi mudar para o Vale do Paraíba, só que em vez de morar em Taubaté, eles acharam melhor morar em Caçapava, que era uma cidade pequena e bastante próxima da Volkswagen. Então eu fui estudar nesse colégio, Escola Estadual de Primeiro Grau, professor João Gonçalves Barbosa. Fui no finalzinho do ano, eu estava na época na 2ª série. Nossa, olha essa cara de filhote de cruz credo, meu Deus. Carteirinha da 4ª série, estudava de manhã, isso já em 1978. O que uma criança fazia no final da década de 70, além de ir à aula? Eu assistia muito televisão, gostava muito de desenhos animados, assistia os vários clássicos que ainda passam até hoje, né? Desenhos muito bons, inclusive todos do Hanna-Barbera, muitos deles excelentes até hoje. Devido aos desenhos, eu fui introduzido ao mundo da música, então eu gosto muito de música. Então eu vou compartilhar com você alguns trechinhos para vocês verem como que é interessante. Vamos começar com esse aqui de 49.
Muito bom, Pernalonga, né? Mas também tinha desenhos com jazz. Um ritmo bom, muito bom. Legal, não é? Alguns desenhos eram especiais. Esse da Disney, por exemplo, a animação é muito sincronizada com a música. É espetáculo. Sente só o ritmo. Genial, né? Não tem como não aprender a gostar de música. Existem algumas músicas clássicas que acabam parando em mais de um desenho. Esse aqui é um exemplo. Vejam só como é que o ritmo da música e a animação casam muito bem. Um trabalho excepcional. Muito bom. Mais um para encerrar essa parte. Esse também é um clássico muito bacana. Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus... Novamente, né, o trabalho excepcional da Disney em casar a animação com a música. Que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Como não gostar de música? Bom, também existiam as brincadeiras de criança da época. Futebol de botão, bolinha de gude, soltar pipa, andar de skate, andar de bicicleta com a galera, pique-esconde e assim por diante. Então brincava bastante na rua, era mais seguro antigamente. Assistia também muitas séries americanas. Destaquei aqui algumas. Então, por exemplo, Terra de Gigantes, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço. Então eram séries que eu adorava, principalmente porque tinha muita tecnologia, robôs, equipamentos. Isso me fascinava muito. Existiam as séries japonesas também que eram muito interessantes, isso não é uma novidade. Também mexiam muito com tecnologia, Robô Gigante, Spectreman, Ultraman, Ultra Seven. Então tinha os monstros gigantes, tinham as naves, tinham os equipamentos. Isso tudo me fascinava bastante. Lógico, Sessão da Tarde. Então, muitos filmes eu aprendi a adorar nessa época e nas férias era um clássico. Você tinha filmes de Elvis Presley, filme dos Trapalhões e filme do Jerry Lewis. Sempre. Todas as férias era a mesma coisa. Eu gostava muito de filmes de aventura, com monstros, criaturas. Então fiquei muito fã de um camarada, esse aqui, que é conhecido como o mestre do stop motion. Os filmes onde ele fazia os efeitos especiais sempre foram muito interessantes. Vamos ver um exemplo aqui bacana. Observa como o sincronismo é enorme entre o personagem real, que no caso é o Simba, e o esqueleto que está lutando com ele. É um trabalho genial, sem nada de computação. Se não me engano, esse filme é a 7ª viagem de Simba. Excepcional. Então, além de gostar muito de música, aprendi a gostar muito de cinema, de efeitos especiais. 1978, o que aconteceu nesse ano?
Meu pai me levou no cinema para assistir Guerra nas Estrelas. Note que não era Star Wars, nem era o episódio 4. Não sabia que isso ia virar tantos filmes, então era só Guerra nas Estrelas. E esse filme mexeu muito com a minha cabeça, tanto em termos musicais quanto em termos de efeitos especiais. Lógico, então, a trilha sonora de John Williams espetacular logo na abertura do filme. Convido vocês a assistir o comecinho na dublagem clássica da minha época. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito longínqua. Guerra nas Estrelas. É um período de guerra civil. Espaçonaves rebeldes, atacando de uma base escondida, obtiveram sua primeira vitória contra o malvado Império Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguiram roubar os planos secretos para a arma final do Império. A Estrela Mortal, uma estação espacial blindada com poder suficiente para destruir um planeta inteiro. Perseguida pelos sinistros agentes do Império, a princesa Leia corre para casa a bordo de sua nave estelar, levando os planos roubados que podem salvar seu povo e devolver a liberdade à galáxia. É muita nostalgia ver isso e escutar isso. Vocês não imaginam como é que eu me sinto. Que era um novo mundo nascendo para mim naquele momento. Isso em termos musicais. O começo do filme é muito chocante. Então vamos convidar vocês a assistir o comecinho do filme. Ver se isso, em 1978, não mexia com a cabeça de uma criança. E tinha robôs. Então é um começo de filme simplesmente absurdo para uma criança que ia fazer 11 anos ainda. O filme foi lançado mundialmente em 77, isso aí é 30 de janeiro. Eu não sei que mês eu fui assistir o filme, mas eu não tinha 11 anos ainda. Então realmente isso me marcou muito. Então eu já gostava de música, já gostava de cinema, mas o patamar foi extrapolado. Em 79 eu estava fazendo minha primeira comunhão, então eu tive uma formação católica, mas minha cabeça viajava muito nisso, porque eu olhava os livros de história e tinha lá muito dinossauro, eu olhava a Bíblia, não tinha nada de dinossauro, as coisas não casavam, mas mesmo assim continuei, né? Mas sempre com muitas dúvidas. E com o passar do tempo eu fui cada vez me afastando mais da religião e me aproximando mais da ciência. Começou a circular nas bancas de jornais essa revista, Divirta-se com a Química. Puxa, meu pai era químico e eu comecei a colecionar essa revista. Eu queria ser químico também. Tinha até um microscópio, esse é o meu microscópio da época que está guardado até hoje, com muito carinho. Eu lia bastante, gostava muito de informação, principalmente científicas. Essas revistas semanais, né, Descobrir, Conhecer, coisas do tipo que rolava na época, é o que eu gostava de ler. Não tinha internet, onde ia conseguir informação. E adorava as ilustrações, era minha paixão. Olha só essa enciclopédia que eu guardo com carinho até hoje. Enciclopédia da Ciência. A Terra e o Universo, medida, movimento e energia, eletricidade e magnetismo, luz e som, invenções e descobertas. Eu me deliciava lendo essas coisas. Sabendo que eu gostava de ler, um amigo meu, Osmar de Barros, me deu essa revista. Não sei nem onde é que ele arranjou essa revista, e comecei a ler e me fascinei com a eletrônica. Deixei de querer ser químico, queria ser agora um técnico em eletrônica. E comecei a ler muito sobre isso. Inclusive guardo até hoje essas coleções de Divirta-se com Eletrônica e Beabá da Eletrônica, onde eu aprendi muito. 81, eu estava na 7ª série,
O que aconteceu de importante aí? Eu peguei hepatite. E como fiquei de cama 2 meses e 4 dias, eu via televisão o dia todo. E passava nessa época a série Cosmos, do Carl Sagan, que me alucinou demais da conta. Porque era um mundo novo para mim, né? As animações, as histórias, isso tudo me fascinou mais ainda. Então eu já era fã desse mundo científico, fiquei mais ainda. Então observo como esses primeiros anos de uma criança são muito importantes na formação dela. Então isso tudo me fascinou. Eu fiquei muito ruim com a hepatite, de acordo com meus pais, eu quase morri naquela época. Mas assim, depois que passou o primeiro mês, eu me recuperei bastante. Mas tinha que ficar em repouso absoluto. Então televisão era minha grande companheira. Em 82 eu estava na 8ª série, ia terminar o ensino fundamental, chamava primeiro grau naquela época. O que tem de importante nessa época também? Olha só isso. Esse lançamento da Blitz, Você Não Soube Me Amar. Eu já gostava muito de música e começou a ter o rock nacional. E como todo grande lançamento, a gente assistia isso onde? No Fantástico. Opa, época errada. O sucesso da semana, um conjunto jovem com muito ritmo e bom humor. Blitz, Você Não Soube Me Amar. Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Eu já gostava de muito tipo de música. Mamãe escutava muito Roberto Carlos, papai gostava muito de sertanejo, em especial Sérgio Reis. Então com os desenhos comecei a gostar de músicas clássicas e agora comecei a gostar de rock nacional. Então a formação minha foi nesse sentido. Em 82 então, a minha turma de 8ª série. Estávamos terminando o ensino fundamental da época. Não estou na foto, não me procurem, pois sou eu tirando a foto. Foi muito interessante, houve uma votação nas 8ª séries e na minha turma eu fui escolhido o melhor companheiro. Então eu agradeço muito a turma por isso. Olha que olhar sedutor. Fala a verdade. Nossa, que vergonha. Muito bem, estava terminando a 8ª série e eu ia passar para a próxima fase. A pergunta que fica é: o que a teia do destino estava reservando para essa criatura? Não percam o próximo episódio de Quem é esse professor?